E esse carro, de quem é? Murmurou o policial, olhando desconfiado. Não sei, respondeu o colega, sem disfarçar a hesitação. Podia ser daquela mulher. Um homem branco, de cerca de 40 anos, havia estacionado um veículo militar numa rua residencial do condado de Larkins. O carro, impecável, ostentava placas especiais e insígnias que denunciavam vínculo com instituições oficiais. No banco do passageiro, uma mulher negra de postura firme consultava algo no celular com um auricular encaixado no ouvido. Segurança Nacional, em que posso ajudar? Disse ela, a voz controlada e seca pelo comunicador. O oficial Parker franziu o senho e avançou sem pensar 2 vezes. A mão foi instintivamente até a arma. Com a outra, ele tocou o vidro do carro com as juntas, impondo presença. Tem algum problema, policial? Ela perguntou, inclinando o corpo para olhar através do vidro. A calma na voz contrastava com a tensão no ar. Posso ajudar? Quero ver sua identificação, respondeu Parker firme. Esse veículo não devia estar aqui. E por qual motivo? Ela devolveu sem perder a compostura. Parker aproximou-se, o rosto fechado. Este é um bairro particular. Você não parece pertencer a este ambiente. Ela ergueu uma sobrancelha, um gesto simples que carregava toda a incredulidade do mundo. Pertencer? Repetiu, o lábio superior mexendo num meio sorriso contido. Mostre-me a sua. Mostre seus documentos, Parker exigiu. Ou vou ter que prendê-la por desacato. Ela suspirou, um som curto, cheio de paciência e algo parecido com tristeza. Calmamente, abriu a carteira e ergueu o cartão para que a luz do poste iluminasse o nome e a foto. Sobre o plástico, letras e insígnias claras. Tenente General Naomi Clark, Comando Estratégico. Nível de segurança, top secret. Parker ficou parado, as palavras queimando na garganta. 1 segundo, 2, o silêncio alongou-se até doer. Então, com um sopro desdenhoso, ele desviou o olhar. Isso pode ser falso, murmurou, talvez mais para si do que para ela. Nunca vi ninguém do exército transitando assim por aqui. Muito menos assim. A frase pairou no ar. Racismo, não declarado, bruto, espalhou-se entre eles como cheiro que ninguém queria admitir. Naomi observou-o com a mesma serenidade de quem já viu esse filme várias vezes. Não havia triunfo na expressão. Havia antes um cansaço que vinha de anos carregando a mesma luta. Oficial, disse ela, baixando a voz só o suficiente para que fosse ouvido por quem precisasse. Recomendo que pense melhor nas suas atitudes. Está a um passo de cometer um erro grave, mas Parker não recuou. A necessidade de provar algo para si mesmo e para os outros era mais forte. Saia do veículo agora, ordenou. Naomi abriu a porta com elegância contida. A noite a envolveu. O uniforme, impecável, refletia a luz dos postes em linhas precisas. Cada passo ecoou na rua vazia como uma frase contundente. Ela não saiu para discutir. Saiu para mostrar que autoridade e dignidade não são concessões, são fatos. Ao ficar de pé diante dele, os olhos de Naomi eram uma mistura de fogo e exaustão. Fogo por tudo que havia conquistado e por todas as vezes em que precisou provar o óbvio. Exaustão por carregar, além do fardo do serviço, o peso do preconceito alheio. Meu nome é Naomi Clark. Falou com clareza. Tenente General do Comando Estratégico, está satisfeito agora? Parker olhou para o crachá, para ela, para o carro. Por um momento a sua convicção tremeu. Mas o orgulho ferido e o velho instinto de superioridade permaneciam, tentando manter a ordem que ele acreditava conhecer. Naomi não esperou reconhecimento. Voltou ao veículo, fechou a porta com um clique calmo e retomou a ligação que estava interrompida. O silêncio que sobrou era pesado, e por baixo dele, uma promessa silenciosa de que aquilo não ficaria por ali. A dignidade permanecia no rosto dela, mas havia um fogo ardendo por trás dos olhos, um fogo antigo, efeito de resistência e memória. Coloque as mãos atrás das costas, ordenou o oficial Parker. Está sendo detida por desobedecer uma ordem direta de um agente do estado da Virgínia.
Naomi o fitou longamente, com uma serenidade que o desarmava e o provocava ao mesmo tempo. "Tem certeza do que está fazendo, oficial?" perguntou pela última vez. A voz tão firme que parecia ecoar pela rua inteira. Ele não respondeu. Apenas puxou as algemas e, com o tilintar metálico, selou a cena mais absurda e dolorosa que o silêncio daquela vizinhança já havia presenciado. Um homem branco algemando uma mulher negra que, ironicamente, tinha mais autoridade do que ele jamais teria. O gesto foi bruto. Parker segurou o braço dela com descuido, empurrando-a em direção à viatura. Antes de colocá-la no banco de trás, murmurou com veneno na voz. "No fim das contas, o uniforme não muda nada. Todos são iguais." Aquela frase foi a faísca. "Continue", respondeu Naomi, com uma calma que intimidava mais do que qualquer grito. Ele a empurrou pelo ombro. "Vamos, minha senhora. Mesmo algemada?" Ela manteve a cabeça erguida, os passos firmes, o olhar reto, como quem se recusa a se curvar diante do absurdo. "Você não tem ideia do erro que está cometendo", disse ela, num tom grave e profundo. "Eu sei exatamente o que estou fazendo", retrucou Parker com desdém. "Cumprindo a lei, não me importa a fantasia que você veste. As regras são iguais para todos. Embora algumas pessoas achem que são especiais." Naomi virou o rosto lentamente e o encarou de lado, com um meio sorriso frio. "Uso essa fantasia há 28 anos, oficial. Enquanto você ainda precisa de protocolo para amarrar os cadarços." Parker cerrou os dentes, abriu a porta da viatura e lhe deu um leve empurrão nas costas. "Suba, desça do pedestal, senhora. Aqui o seu uniforme não vale nada. Nem se viesse direto do Pentágono." Aquelas palavras não a feriram, mas feriram algo muito maior. O próprio sentido de justiça. Parker não fazia ideia de quem ela era. Não apenas pela patente, mas por tudo o que aquele uniforme representava. Anos de batalhas, de insultos engolidos, de portas que se fecharam antes mesmo de ela chegar perto. Naomi entrou na viatura e se sentou. Respirou fundo, olhou pela janela com expressão neutra, calculando. Não havia desespero, havia paciência. Observava o tempo, os gestos, o que viria a seguir. O policial ainda não havia fechado a porta. Falava no rádio com o mesmo tom arrogante de quem se acha inquestionável. "Central, tenho aqui uma mulher em uniforme militar. Possível falsificação de identidade federal." "Sim, é negra, sim." Parece arrogante. A palavra ficou girando na cabeça dela. Arrogante. Quantas vezes já haviam usado esse termo apenas porque ela não se curvava? Do outro lado da rua, um casal que caminhava com o cachorro parou. O homem sacou o celular e começou a filmar a cena. A tensão no ar mudou. Parker percebeu as câmeras. Enrijeceu o maxilar, respirou fundo e, antes de fechar a porta da viatura, deu um tapa seco no metal. O som ecoou pela rua silenciosa. O homem com o celular ergueu mais o braço. Parker virou-se e avançou 2 passos. "Desligue isso agora. Você não tem direito de gravar." Mas o casal não se moveu. O olhar deles dizia o que Naomi já sabia. A verdade estava sendo registrada e desta vez ninguém poderia apagá-la. "Estamos em uma via pública, oficial", respondeu o homem que filmava, firme, sem abaixar o celular. "E o que está fazendo é abuso de autoridade." A mulher ao lado dele completou indignada. "Ela é militar. Olha o uniforme dela." "O que o senhor pensa que está fazendo?" O silêncio que se seguiu foi denso. O oficial Parker olhou ao redor, buscando apoio onde não havia mais. A rua o observava. A própria noite parecia acusá-lo. Dentro da viatura, Naomi permanecia imóvel, os olhos fixos nele sem raiva, apenas com a certeza de quem sabe que o tempo está prestes a se encarregar de tudo. Ela ainda não havia feito a ligação. Não ainda. Queria que ele se afundasse completamente, que se perdesse em sua própria arrogância. E foi exatamente o que aconteceu. Parker se aproximou da janela, o rosto endurecido, e cuspiu as palavras que o condenariam para sempre. "Não importa quantas medalhas você tenha pendurado. Para mim, você é só mais uma com mania de grandeza.
E esse país não vai te proteger por causa da sua cor. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Ele não percebeu o peso da frase, mas o casal filmando percebeu. E o mundo, em questão de minutos, também perceberia. Ele se inclinou um pouco mais, o rosto agora a poucos centímetros do dela. A calmaria no olhar de Naomi o irritava mais do que qualquer resposta. Era uma serenidade que o desarmava, que o fazia sentir pequeno. Sabe qual é o seu problema? Ele sussurrou, a voz carregada de veneno. Você acha que por usar esse uniforme pode andar por bairros brancos como se fosse uma de nós? Ela não respondeu, nem piscou. Acha que essas medalhas te tornam diferente? Continuou ele, a voz cada vez mais baixa, mas mais cruel. Nada muda o que você é, uma negra de sorte, só isso. Naomi sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não de medo, mas de contenção. O tipo de contenção que só quem aprendeu a engolir humilhações entende. Aquela fúria silenciosa de quem sabe que se reagir, o outro vence. Mas ele ainda não havia terminado. O racismo, uma vez libertado, não conhece limites. Vocês acham que podem tudo, insistiu Parker. Que podem subir no exército e se misturar, fingindo que são iguais. Mas no fim, sempre acabam assim. Algemados dentro de um carro de polícia, como qualquer outro criminoso negro. As palavras saíram lentas, cada sílaba carregada de ódio. Naomi abaixou o olhar, não por vergonha, mas para esconder as lágrimas de pura raiva que se acumulavam. Lágrimas que ardiam, não por dor, mas por impotência. Porque não era apenas ela quem estava sendo algemada. Era toda uma história de resistência, de conquistas, de sacrifícios. E do outro lado da janela, ele ainda acreditava estar no controle. Mal sabia que em poucos minutos cada segundo daquela cena se tornaria público. E que o peso da farda que ele tanto desrespeitou cairia sobre ele como nunca antes. O riso seco de Johnson morreu no ar quando viu Amanda pegar o celular com as mãos algemadas e discar. Ele achou que era parte do show. Uma cena para humilhar, e por isso intensificou o deboche. Vai chamar quem? Sua gangue? Seu pastor? O vendedor do seu uniforme falso. Amanda levou o aparelho ao ouvido. Ouviu 2 bips curtos, mecanizados, e então falou com uma calma que parecia feita de aço. Tenente-General Amanda Foster. Identificação Bravo 6 Delta. Solicito comunicação direta com Comando Nacional. Autorização imediata. Código Noite Congelante. Prioridade de confirmação. 1. O silêncio que se seguiu não era o silêncio de uma rua qualquer. Era o silêncio de lugares onde ordens circulam como relâmpagos. Johnson piscou, incrédulo. O quê? O que você disse? Gaguejou. Amanda não respondeu. Ficou em pé, algemada, com o telefone ainda preso ao rosto, apenas aguardando. Do outro lado, uma voz grave e impessoal respondeu. Comando Central recebendo. Código confirmado. Prioridade 1 ativada. Procedimento de segurança iniciado. Descreva sua situação. Estou sob detenção ilegal por um agente local. Amanda disse, a voz firme e sem traço de nervosismo. Há abuso de autoridade em curso e indícios claros de conduta racista. Estou em serviço ativo e devidamente identificada. Solicito intervenção imediata da Polícia Militar e registro oficial do incidente. Houve, por um segundo, um barulho elétrico de teclar. A resposta foi curta e implacável. Entendido. Unidade de controle de protocolado e unidade de correias internas em deslocamento. Mantê-la sob custódia apenas até a chegada das equipes militares. Não confronte. Não deteriore a cena. Prioridade, segurança da oficial. O rosto de Johnson mudou de cor. O riso foi sugado, substituído por um vermelho trêmulo, quase patético. A comunidade que assistia, o casal com o celular, vizinhos às janelas, carros desacelerando, sentiu a mudança. As gravações continuavam, agora com mais gente filmando. O som do metal da algema parecia metálico demais, destacando cada batida do coração de Johnson. Você...
tentou dizer ele, mas as palavras ficaram no ar, frágeis. Os passos no asfalto indicaram a chegada. Não eram passos isolados, eram marcha controlada, precisos. Em minutos que pareceram horas, duas figuras em uniforme diferente, homens e mulheres com insígnias claras, postura rígida, desceram de um veículo oficial com luzes que não piscavam em tom de patrulha, mas em tom de autoridade institucional. Um deles aproximou-se de Johnson com um bloco de notas e um crachá que não precisava de explicação. "Oficial Johnson", disse o primeiro. "Sem malícia, apenas profissionalismo. Você está sendo recolhido para a averiguação preliminar. Haverá registro de conduta. Você tem direito a permanecer em silêncio até que seu superior chegue." Johnson abriu a boca, procurou resistência no olhar dos colegas. Ninguém o apoiou. A câmera do celular continuou gravando. A transmissão já dava sinais de milhares de visualizações, pequenos pulsos que saíam daquele ponto e se espalhavam pela cidade. Enquanto isso, Amanda puxou o ar com lentidão. Quando as novas equipes se aproximaram, um dos oficiais militares pediu que as algemas fossem removidas. Eles fizeram isso com a formalidade de quem retira uma fita de cena, não por gentileza, mas por protocolo. Amanda permaneceu ereta, ajeitando levemente a farda, como se cada gesto fosse um parágrafo escrito para um público invisível. Ao passo que os militares conduziam Amanda para fora da viatura policial, Johnson encontrou um último suspiro de arrogância e tentou restaurar a narrativa. "Ela estava provocando", gaguejou. Ela não colaborou. O militar encarou-o com olhos frios. "Suas alegações serão registradas. No momento, há uma queixa formal por abuso de autoridade e discriminação. Você será ouvido." As sirenes oficiais surgiram no horizonte, não as de drama, mas as da ordem. Amanda, já fora da viatura, olhou para o casal que filmava, para os vizinhos, para as janelas onde faces curiosas se projetavam em sombras. Não sorriu. Não gritou. Seu silêncio carregava mais do que silêncio. Carregava a promessa de que aquilo, tudo aquilo, seria documentado, processado, lembrado. Quando os militares a conduziram até uma viatura de comboio, Amanda virou-se pela última vez para Johnson. Havia exaustão no rosto, sim, mas também serenidade. A voz dela, baixa, alcançou apenas quem estava perto, e através das telas do mundo alcançaria muito mais. Não se trata da farda. Trata-se de quem a veste e do que exige responsabilidade. Lembre-se disso, o carro arrancou. As imagens continuaram a rodar pelas redes. A vizinhança retomou sua respiração, agora dividida pela sensação de testemunhar algo que mudaria rotinas. Johnson ficou ali, a mão sobre o coldre, percebendo pela primeira vez que o peso que acreditara ter podia, na verdade, desmoronar ao menor sopro de verdade. Na noite que vinha, aquela gravação, o resumo de arrogância e coragem, iria rodar pela cidade como fósforo em papel seco. E enquanto as notificações explodiam nos celulares e os servidores engoliam o vídeo, Amanda Foster, sentada no banco da viatura militar, deixou que a paciência fizesse seu trabalho. As consequências ainda estavam por vir, mas a primeira pedra fora lançada. A voz metálica do rádio interrompeu o silêncio. Intervenção imediata autorizada. "Mantenha a posição." O som ecoou como uma sentença. O sargento Moreira olhou ao redor, confuso, tentando manter o controle da situação. "Saia da frente agora." Ele ordenou, a voz trêmula. Mas a mulher diante dele não se moveu. "Que tipo de brincadeira é essa?" Ele murmurou, olhando para o celular dela. "Para quem diabos você está ligando?" Camila Torres desligou lentamente o telefone e o fitou com um olhar calmo, frio e firme. "Você acabou de algemar, humilhar e deter uma oficial de alta patente das Forças Armadas em plena missão. Acabou de cometer um crime federal, sargento." O rosto de Moreira empalideceu. As mãos dele começaram a suar. "Isso não significa nada. Eu ainda tenho autoridade aqui."
Gritou olhando em volta, mas o controle já havia escapado. Os vizinhos, de portas entreabertas, gravavam tudo com os celulares. Camila ergueu o tom de voz pela primeira vez. Então fique, sargento. Espere aqui. Vamos ver se sua autoridade continua valendo quando chegarem os helicópteros, os advogados do Ministério da Defesa e a ordem judicial com o seu nome impresso. Ela deu um passo à frente. E se prepare, porque o seu comandante vai querer explicações, pessoalmente. O sargento cambaleou um passo para trás. Olhou para o rádio preso no ombro, para o celular que tremia em sua mão e depois para a própria arma. Inútil. Pesada, como se o ferro denunciasse o erro. O uniforme, antes símbolo de poder, agora parecia um fardo. Não se passaram nem 15 minutos. O som grave das hélices cortou o ar, fazendo as janelas vibrarem. 3 veículos táticos bloquearam a rua. Um helicóptero Hawk 92 pousou a poucos metros, levantando poeira e incredulidade. Os agentes do Comando Central de Defesa avançaram em silêncio. Ninguém empurrou, ninguém gritou. Bastou mostrar os crachás dourados para que o medo tomasse o lugar da arrogância. Camila, ainda algemada, foi conduzida até a calçada. Um homem alto, de expressão firme e uniforme impecável, aproximou-se. Coronel Vasques! Ele se apresentou, retirando as algemas dela com um clique seco. Estamos assumindo o controle. Ele se abaixou, pegou o boné caído no chão e entregou a ela com respeito. General Torres, ordens diretas de Brasília. Camila respirou fundo sem conseguir agradecer. Não por falta de educação, mas porque a dor da humilhação ainda queimava em silêncio. Enquanto isso, o sargento Moreira foi separado do grupo. Ninguém o tocou. Nenhum grito, nenhuma algema, apenas um círculo de oficiais que o cercaram com uma seriedade que fez o chão parecer tremer sob seus pés. Um dos agentes avisou pelo rádio. Objetivo recuperado. Procedimento concluído. O resto foi silêncio. Silêncio e vergonha. O som cortou o céu como uma lâmina. As hélices de um helicóptero começaram a girar sobre o bairro tranquilo de Willow Creek, fazendo as janelas vibrarem e os vizinhos saírem às portas. Atônitos, o policial Warren olhou para cima, tentando entender o que estava acontecendo. As sirenes cessaram de repente e o barulho grave dos motores militares dominou o ar. Da esquina, 3 veículos pretos sem identificação se aproximaram lentamente. Nenhum deles tinha luzes piscando, mas todos sabiam que algo muito acima da polícia local estava ali. A mulher algemada manteve-se imóvel. Seu nome era General Helena Carter, e embora seu uniforme ainda estivesse sujo de poeira e humilhação, seu olhar permanecia firme. Sereno, como o de alguém que já conhece o fim da história, antes que ele comece. Do primeiro carro, desceu um homem alto, de cabelos grisalhos com um crachá prateado no peito. Ele não gritou, não perguntou nada. Apenas ergueu um documento diante dos policiais. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Liberem o perímetro. O silêncio foi imediato. Warren tentou balbuciar algo, mas sua voz saiu trêmula. E eu só estava cumprindo o protocolo. Ela parecia suspeita. O agente o encarou sem emoção. É suspeita? Repetiu com um tom que poderia cortar aço. Você acaba de deter, algemar e humilhar uma oficial em missão federal. Isso não é protocolo, é violação. Helena deu um passo à frente. O coronel que a acompanhava retirou as algemas com um gesto respeitoso e colocou o boné de volta em suas mãos. Ela não disse nada. Apenas ajeitou o uniforme, respirou fundo e olhou ao redor. Câmeras de celulares já gravavam cada segundo. O vento levantava poeira e papéis da rua, girando em torno da cena como se o próprio ar testemunhasse a inversão de poder. Warren sentiu as pernas fraquejarem. Eu não sabia quem ela era, murmurou. Helena finalmente falou. Sua voz era calma, mas firme, com a gravidade de quem carrega séculos de silêncio nas costas. O problema é exatamente esse, oficial. Você não quis saber. O homem abaixou os olhos, engolindo seco.
Os militares do Pentágono começaram a cercar a área, erguendo barreiras, recolhendo gravações, anotando tudo. Nenhum deles gritava, nenhum fazia alarde, mas o simples movimento coordenado deles deixava claro que aquela rua agora pertencia a outra jurisdição. Helena virou-se para o coronel ao lado. Confirme comunicação com o Comando Central. Quero relatório completo sobre este incidente antes do pôr do sol. Sim, senhora. O coronel levou a mão ao fone de ouvido. O helicóptero pairava acima, projetando uma sombra firme sobre os policiais locais. Warren olhou em volta buscando apoio. Nenhum de seus colegas o encarava, nenhum ousou falar. E então, quando achou que o silêncio não podia ficar mais pesado, uma voz feminina soou no rádio militar. Código Noite Eterna confirmado. A operação agora está sob controle federal. Helena ergueu o olhar e, pela primeira vez, permitiu que um traço de dor atravessasse sua expressão. Porque mesmo diante de toda aquela força, o que ela realmente sentia era o peso de saber que nada daquilo deveria ter sido necessário. O barulho das hélices se afastava lentamente, mas o silêncio que ficou parecia ainda mais ensurdecedor. O som dos passos militares ecoava na rua como marteladas em um túmulo aberto. Helena Carter ficou de pé, imóvel, observando o mesmo homem que minutos antes a humilhara. Warren, agora pálido, tentava encontrar uma palavra, uma desculpa, qualquer coisa que o salvasse do inevitável. O coronel se aproximou com um tablet em mãos. General, a transmissão ao vivo começou a circular. A mídia já está replicando o vídeo. Helena respirou fundo. Deixe que vejam. Que o país inteiro veja o que acontece quando um uniforme é julgado pela cor da pele, não pela honra que carrega. Warren deu um passo à frente, a voz trêmula. Eu não quis. Eu pensei que... Helena ergueu a mão, interrompendo-o. Você pensou. Ela se aproximou devagar, o olhar firme. Mas nunca viu. Ele baixou o rosto. O coronel entregou a ela um documento digital. General, o Comando Central solicita sua autorização para conduzir o protocolo interno de investigação. Helena assentiu sem hesitar. Autorizado. E quero o relatório completo com os nomes de todos os envolvidos. Nenhum será esquecido. Os agentes cercaram Warren e os outros 2 policiais. Não houve resistência. Apenas um silêncio cortante, quase sagrado. De longe, uma mulher gravava tudo com o celular, as mãos tremendo. Ela sussurrou para o marido. É ela, a general que serviu no Oriente. Aqui salvou 50 pessoas no ataque de 2019. Respondeu o homem, incrédulo. A própria. Os vizinhos começaram a sair das casas. Alguns batiam palmas baixas, como quem teme quebrar o encanto de algo histórico. Outros apenas observavam, calados, entre vergonha e admiração. Helena caminhou até o veículo que a trouxera, mas antes de entrar, voltou-se para Warren uma última vez. Sabe o que é o mais trágico, meu oficial? Perguntou sem levantar a voz. Que mesmo depois disso tudo, você ainda vai achar que o erro foi meu? Ele tentou responder, mas nada saiu. A garganta travou. O coronel abriu a porta do carro para ela. Helena entrou lentamente, ajeitou o casaco e olhou pela janela uma última vez. As sirenes da polícia local ainda piscavam, mas agora pareciam pequenas, insignificantes, sob o brilho dos faróis militares. Quando o comboio começou a se mover, o rádio da viatura policial ainda ligada captou uma nova transmissão. Departamento de Justiça confirma abertura de inquérito por detenção ilegal e abuso de autoridade. Caso sob sigilo federal. Warren fechou os olhos. Era o som do fim da sua carreira e o início de algo muito maior. Helena, dentro do carro, manteve o olhar fixo na rua que se afastava. E pela primeira vez em anos, sentiu algo entre a dor e a serenidade. Não era vitória, era justiça, fria, precisa, necessária. O silêncio que seguiu parecia mais pesado que o som dos helicópteros. O eco das botas militares se misturava ao som das sirenes distantes, e por um momento
Ninguém soube ao certo quem ainda tinha autoridade naquele pedaço de rua. O oficial Richard Warren, que minutos antes gritava ordens com a voz de quem acreditava ser invencível, agora olhava em volta como um homem perdido em seu próprio pesadelo. O que está acontecendo aqui? Balbuciou, o olhar desesperado alternando entre os soldados e a mulher que permanecia firme, mesmo algemada. Eu sou um agente do estado de Virgínia. Tenho autoridade. Um dos oficiais do Comando Central se aproximou, estendendo uma pasta digital com o selo do Departamento de Defesa. Oficial Richard Warren. Sua voz era calma, fria, sem espaço para emoção, por ordem do secretário de Segurança Nacional. Em coordenação com o Gabinete de Justiça Militar e o Departamento de Direitos Civis, você está suspenso de suas funções com efeito imediato. Warren piscou confuso. Isso é uma piada? Não, senhor. O militar folheou o documento. Sua suspensão é permanente, sem direito a recurso. Está sendo investigado por conduta discriminatória, abuso de poder e violação de protocolos federais em contexto racial agravado. O som daquelas palavras quebrou algo dentro dele. Warren tentou rir, mas o riso saiu torto, como o ar escapando de um corpo ferido. Isso é um mal-entendido. Foi um erro de identificação. O erro, respondeu o oficial devolvendo o olhar, foi acreditar que a cor de um uniforme vale menos que a cor da pele de quem o veste. Warren ficou imóvel. Um dos agentes removeu sua insígnia, o distintivo e a arma de serviço. Suas credenciais serão revogadas, continuou o oficial. Sua pensão será congelada. A partir de agora, está proibido de exercer qualquer função pública, policial ou militar pelo resto da vida. A frase ecoou como uma sentença. Por um instante o mundo pareceu girar. O policial que se achava intocável agora era apenas um homem comum, e o peso do uniforme arrancado de seu peito parecia maior que qualquer algema. Ele foi escoltado sem resistência, não pela entrada principal, mas por uma porta lateral, a mesma usada para retirar aqueles que manchavam o uniforme. Nem lhe permitiram limpar o armário. Um sargento o fez por ele. Suas coisas foram entregues 3 dias depois, dentro de uma caixa de papelão sem nome, num apartamento pequeno e abafado. Nos limites da cidade, Richard Warren encarava a própria imagem refletida no vidro da janela. Sem farda, sem distintivo, sem aliados. O noticiário ainda repetia o vídeo, seu rosto em primeiro plano, a voz arrogante, as palavras que agora o condenavam em cada tela. Você sempre será apenas uma mulher negra de sorte. Este país não protege lixo como você. Frases ditas com desprezo. Agora eternizadas em milhões de visualizações. Warren pegou o controle remoto e desligou a TV. O silêncio foi pior. As mensagens pararam. Os antigos colegas desapareceram. Nem a ex-esposa atendeu. Ninguém o defendeu nas redes sociais. Aquele que acreditava ser temido agora era apenas o vilão de um vídeo viral. Ele abriu uma gaveta. Dentro, uma garrafa pela metade e um velho revólver pessoal, não o de serviço já recolhido. Passou os dedos sobre o metal frio. Lembrou-se da expressão de Helena Carter, a mulher que algemara. Seu olhar calmo, inabalável, como se já soubesse o que viria. Por uma palavra, pensou com a voz embargada. Perdi tudo. O apartamento cheirava a álcool e fracasso. As paredes estavam vazias, exceto por uma fotografia antiga. Ele, jovem, com o mesmo uniforme que agora lhe havia sido arrancado. Por um instante, desejou poder voltar naquele tempo antes da arrogância, antes do poder. Mas o passado não atendia ligações. O revólver repousava sobre a mesa a poucos centímetros da mão trêmula. Warren respirou fundo. O coração batia lento, pesado. Pensou na mulher algemada, nas câmeras, no olhar da multidão. Pensou em como, em apenas 1 minuto, tudo o que acreditava ser se desfez diante de todos. E pela primeira vez, ele entendeu. Não o peso da punição, mas o peso da vergonha. Aquela que não se apaga com desculpas, nem se esquece com o tempo.
Lá fora, a chuva começou a cair, fina, constante, lavando a rua como se quisesse apagar a lembrança daquele dia. Mas dentro do apartamento, nada se lavava. A culpa tinha raízes. Richard Warren olhou novamente para o revólver. Seu reflexo no metal parecia o de um estranho. Fechou os olhos. O disparo veio baixo, seco, ecoando pelo corredor. Os vizinhos ouviram, mas ninguém entrou. Na manhã seguinte, o noticiário estampava a manchete. Ex-oficial envolvido em caso de discriminação contra general das Forças Armadas é encontrado morto em seu apartamento. As redes voltaram a explodir. As pessoas comentavam, discutiam, julgavam. Mas Helena Carter não disse uma palavra. A única coisa que pediu foi simples: que nunca se esqueçam o preço que o preconceito cobra e o poder que uma única ligação pode ter. O vídeo terminou. A tela escureceu. E, como sempre, uma nova história começava. Se esta história te tocou, assista agora a do homem negro confundido com um ladrão dentro do banco que ele mesmo fundou. Clique e descubra o que acontece quando a verdade veste a cor errada.